Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui no templo da nossa igreja. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais uma escola bíblica dominical. Eu quero começar a nossa aula de hoje, mas antes quero convidá-la para que nós façamos uma oração pedindo a bênção de Deus para a aula que nós teremos essa manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pelo Teu paternal cuidado para conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem dirigido a nossa vida e apesar, ó Pai, dos dias difíceis, dessa pandemia, desse vírus que assola o Brasil e o mundo, o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos abençoado e nos livrado de males e de perigos maiores. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Temos a nossa saúde, a nossa família, nosso lar, o nosso trabalho, o pão nosso de cada dia. Por isso te somos gratos por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, certamente ainda fará na nossa vida. Nesse instante, ó Deus, queremos te pedir pela aula que teremos. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos estudar mais um pouco da Tua Palavra através da confissão de fé, um dos símbolos de fé da nossa igreja, que nós possamos aprender mais esse assunto tão importante, que vai nos auxiliar na compreensão sistemática da Tua Palavra. Nos ajuda para que leiamos os textos, os versículos, os compreendamos e especialmente os pratiquemos para a glória do Senhor. Abençoa-nos nesse dia e que possamos aprender mais um pouco da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar então a nossa aula. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, produzida na Inglaterra, você já sabe disso, em Londres, na Abadia de Westminster, no século XVII, entre os anos 1643 a 1649. Hoje, 19 de julho de 2020, nós vamos estudar mais um capítulo. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. Eu tenho trazido toda semana essas partes, que é para a gente ficar familiarizado com o todo da confissão. A primeira parte fala sobre a Bíblia, a segunda parte, assuntos relacionados a Deus, terceira, salvação objetiva, que nós estamos estudando a terceira parte, quarta, salvação subjetiva, quinta, assuntos relacionados à vida cristã, sexta, o cristão na sociedade, sétima, assuntos relacionados à igreja e oitava, escatologia. Então, essas são as 8 partes que compõem a confissão de fé nos seus 33 capítulos. Nós estamos estudando a terceira parte, que fala sobre salvação objetiva. São 4 capítulos nessa parte. Capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo, que nós estudamos no domingo passado. 7, do pacto de Deus com o homem, que nós vamos estudar hoje. 8, de Cristo o mediador. E 9, do livre-arbítrio. Então, esses são os 4 capítulos que compõem a terceira parte da CFW. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 7, do pacto de Deus com o homem. Esse será o nosso assunto. Eu começo a nossa aula com essa pergunta: o que é um pacto? Eu penso que responder essa pergunta vai nos ajudar e nos auxiliar melhor na compreensão da nossa aula. Essa é uma pergunta boa, importante, e uma boa resposta aqui vai nos direcionar naquilo que nós vamos falar nessa manhã. O que é um pacto? Em poucas palavras, eu resumi, aliás, numa palavra, eu coloquei a seguinte resposta: pacto é uma aliança. Aliás, é muito interessante nós observarmos que esse é um assunto extraordinário na Bíblia, falar sobre alianças.
Aliás, eu quero deixar recomendado aqui nesse vídeo, se você não leu ou se você não conhece, vale a pena. Existe um livro chamado O Cristo dos Pactos, de Robert Palmerson. O nome dele me foge agora, é Palmer Robertson. Lembrei. Palmer Robertson. O Cristo dos Pactos. Ele fala sobre as alianças que estão presentes na Escritura. Então, eu definiria pacto como uma aliança. Nós vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco a esse respeito. O capítulo 7 tem 6 sessões, então vamos estudar aqui. A primeira sessão, o resumo dela é a necessidade de um pacto. Vamos ver o texto. A palavra-chave da primeira sessão é pacto, você observa aí a última palavra do texto. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. Daqui a pouco nós vamos considerar mais detalhadamente a primeira sessão. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Então, falemos mais detalhadamente aqui. Nós temos a necessidade de um pacto. Por que foi necessário que Deus fizesse um pacto? Ou, como nós vimos, uma aliança. Aliás, como eu já falei para vocês, o aliancismo está presente em toda a Escritura. O aliancismo ele está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então, os teólogos vão mostrar aqui, na primeira sessão, que a necessidade desse pacto está no fato, eu deixei a palavra em amarelo, na distância que existe entre Deus e a criatura. A distância é grande, enorme, infinita, não tem nem palavras para que nós expressemos a distância que existe entre Deus e a criatura. Deus é tão grande, é tão sublime, tão maravilhoso e extraordinário, o ser humano pequeno, falho, pecador e carente da graça de Deus. Então, os teólogos eles começam dizendo que a necessidade de se fazer um pacto, uma aliança, é por causa da distância que existe entre Deus e a sua criatura. E eles dizem, embora essas criaturas sejam racionais e elas sejam pensantes, porque o próprio Deus, o Criador, com letra maiúscula aí, as fez assim, no entanto, isso não diminui a distância que existe entre o Criador e a criatura. Então, eles dizem aí no final da sessão que agradou a Deus expressar por meio de um pacto. Então, a necessidade de um pacto é por causa da distância, por causa da diferença. Deus é infinito em seu ser e perfeições. Nós já estudamos isso em capítulos anteriores. O homem é finito, limitado, falível, pecador e carente da graça de Deus. Então, por que é necessário fazer um pacto? Por causa da distância que existe entre o Criador e a sua criatura. Veja essa referência bíblica, ela vai nos ajudar a compreender melhor. Atos 17, versículos 24 e 25, quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo. Apesar de nós estarmos em Atos 17, quem escreveu isso foi Paulo. Paulo está em Atenas, no Areópago, e ele vai falar palavras que vão nos ajudar a entender a distância que existe entre Deus e a criatura. Ele diz, portanto, nos versículos 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu creio que ficou claro através desses 2 versículos de Atos 17, que realmente a distância que existe entre Deus e o homem, entre o Criador e a sua criatura, é uma distância infinita. Por isso, se fez necessário, Deus se mostrou favorável em fazer um pacto, uma aliança. A ideia é que Deus, na sua infinita grandeza, bondade e misericórdia, resolveu livremente se aproximar da sua criatura. Você percebe as palavras que eu deixei em amarelo? No final do no versículo 24, eu destaquei a palavra mundo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. No versículo 25, Paulo vai dizer, olha, esse Deus que fez todas as coisas não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Ele não é servido por mãos humanas. Pelo contrário, é ele quem dá vida, respiração e tudo mais. Então, esse versículo vai nos ajudar a entender melhor a necessidade de um pacto ou uma aliança. Segunda sessão das 6, o nome do primeiro pacto. Na primeira sessão, nós falamos da necessidade do pacto, do surgimento desse pacto. Na segunda sessão, nós veremos o nome desse pacto, o nome do primeiro pacto. Veja que a palavra pacto aparece 3 vezes, eu a deixei destacada em amarelo. Leiamos o texto. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele à sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Daqui a pouco nós vamos considerar alguns detalhes aqui na segunda sessão. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão. Você pode conferi-las, todas elas, pode pausar o vídeo se quiser. Nós não vamos ler todos os textos porque nós não teríamos tempo hábil para fazer isso, mas você pode conferir todos esses versículos, essas referências estão lá na segunda sessão. Agora vamos considerar aqui o nome do primeiro pacto. Então eu deixei em amarelo, essa é fácil. O nome do primeiro pacto é Pacto de Obras. Pacto de Obras. Já adiantando um pouco para vocês, na verdade, nós vamos ter 2 pactos, 2 alianças. O primeiro nós estamos considerando agora e haverá uma necessidade de um segundo pacto que eu vou falar daqui a pouco para vocês. No entanto, considerando aqui a segunda sessão, eles descrevem de uma maneira bem resumida, você pode ver, em apenas 5 linhas, eles colocaram bastante coisa, bastante conteúdo que chama a nossa atenção aqui. Então, primeiro nós vimos a necessidade de se fazer um pacto. Segundo, nós estamos vendo o nome desse pacto, que é Pacto de Obras. O Pacto de Obras, na verdade, ele dependia de nossos pais, dependia de Adão e Eva. Ele foi feito com Adão, Eva e toda a sua posteridade. Pacto de obras porque dependia da obediência perfeita, plena e exclusiva de Adão, Eva e os seus descendentes e a sua posteridade. Você pode ver aí, eles dizem isso, né? Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Então, Adão e Eva, eles sendo o tronco de toda a humanidade, nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, eles eram os representantes federais da raça humana. Se eles fizessem o bem, a humanidade também seguiria nessa linha de perfeição, de santidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, eles tinham essa grande responsabilidade de cumprirem esse pacto de obras. Dependia deles, dependia da obediência. E a obediência aqui é destacada no texto de forma perfeita. Deus não abriu exceções para ele, Deus não abriu
olha, você pode ser quase perfeito. Então, você tem que cumprir 100% do mandato do pacto de obras. Então, o primeiro pacto recebe o nome, portanto, de Pacto das Obras. E ele foi feito com Adão, o primeiro Adão. Duas referências bíblicas para nos ajudar aqui. Gênesis 2, versículos 16 e 17 dizem assim: E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observem aqui pelo texto de Gênesis 2, você observa no versículo 16 que Deus deu uma ordem. A ordem é clara, é específica. De toda árvore do jardim comerás livremente. E no versículo 17, nós temos a última palavra, a consequência, caso houvesse desobediência, que foi o que aconteceu, nós sabemos, do restante da história. Só para explicar para vocês aqui, de uma maneira geral, nós tínhamos 3 tipos de árvore no Jardim do Éden. O primeiro tipo era das árvores comuns, árvores comestíveis. O texto no versículo 16 diz que de toda árvore do jardim eles poderiam comer livremente. O segundo tipo é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é descrita aqui no versículo 17. Essa eles não poderiam. Há uma proibição, uma ordem expressa para que eles não comessem, e com uma consequência clara, caso comessem. Morrerás, diz o final do versículo 17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E um terceiro tipo de árvore, que é a árvore da vida. Essa árvore da vida nós a encontramos no capítulo 3, por volta do versículo 24, se não me falha a memória. Lá nós vemos, depois da queda, que Adão e Eva vão em direção a essa árvore e Deus coloca um querubim com uma espada na mão, proibindo o acesso desse casal à árvore da vida. Então, basicamente 3 tipos: árvores comuns, comestíveis, todas elas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O segundo texto, e esse texto é muito interessante, nós nem o conhecemos, diga-se de passagem, ele não é muito conhecido. Oséias 6,7 vai falar sobre Adão. Olha que curioso. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Então veja que aqui o texto já trata como aliança. Pacto é uma aliança. Mas eles aqui é uma referência ao povo de Israel, a quem Oséias está dirigindo a sua profecia, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. E Oséias está dizendo na sua profecia o povo de Israel fez igualzinho Adão. Ambos quebraram a aliança. Adão quebrou a aliança lá no Jardim do Éden, o pacto das obras, pacto de obras, e Israel também transgride, quebra a aliança. Então, um detalhe interessante aqui é que Oséias, o profeta Oséias, ele vê Adão como um personagem literal. Adão não é simbólico, Adão não é um mito, Adão é um personagem literal que aconteceu, de fato, Adão e a sua esposa Eva. Terceira seção, o nome do segundo pacto e o que ele oferece. Então, nós vamos ter aí duas partes na terceira seção. Se o primeiro pacto, chamado de pacto de obras, não deu certo, Deus, então, pela sua infinita graça, resolveu fazer um segundo pacto. Vamos ver o nome dele. Observem que a palavra pacto aparece 4 vezes aqui na terceira seção. Eu deixei destacado em amarelo. Tendo-se o homem tornado pela sua queda, eu deixei a palavra queda sublinhada, porque para lembrar aos irmãos que a queda foi o capítulo anterior que nós estudamos, o capítulo 6. Aliás, nós queremos recomendar aqui, se você ainda não viu,
nós remetemos você ao capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Está na playlist do nosso canal, capítulo 6, nós falamos detalhadamente a respeito da queda. Então eles estão dizendo, em virtude dessa queda, eles se tornaram incapazes de ter vida por meio deste pacto. Qual pacto? Pacto das obras. O Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Aqui nós temos as referências bíblicas da terceira sessão, você pode conferir se assim desejar. Vamos considerar um pouco aqui a terceira sessão. O nome do segundo pacto. Eu acho que já está muito claro aqui pelo texto, né? O primeiro pacto é o pacto de obras e o segundo pacto, eu deixei destacado em amarelo, pacto da graça. E aqui é importante que se diga que o primeiro pacto foi feito com Adão, lá no Jardim do Éden. O primeiro Adão. E o segundo pacto, pacto da graça ou pacto da redenção, ou aliança da graça, porque lembrando que pacto é aliança, foi feito com o segundo Adão. O segundo Adão é Jesus Cristo. Paulo vai trabalhar muito bem com esses dois homens, essas duas figuras, dois personagens, os dois Adãos, ou Adãos, por assim dizer, né? O primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, e em Romanos 5 ele trabalha com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O pacto da graça descansa nele, foi alicerçado nele. Nesse pacto, você percebe que por causa da incapacidade, por causa da queda do homem, Deus então dignou-se a fazer um segundo pacto, a quem os teólogos denominam na teologia de pacto da graça. Então, já sabemos o nome dele. Outra coisa que a gente precisa considerar é, além de saber o nome, o que ele oferece. Veja o que o segundo pacto nos oferece. Pelo menos 3 coisas que são destacadas aqui. Primeira coisa que esse segundo pacto nos oferece é a vida. Oferece a vida aos pecadores. Lembram-se lá no Jardim do Éden, quando Deus disse, nós lemos ainda há pouco, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles comeram, desobedeceram à vida, e Deus cumpriu aquilo que falou. Realmente houve a morte. Portanto, eles estão num estado de morte, precisando da graça e da misericórdia de Deus. Então, se eles estão nesse estado de morte, o que esse novo pacto, o pacto da graça, nos oferece? Oferece a vida. É uma espécie de restauração. Se eles estavam mortos, agora, por esse novo pacto, realizado plena e perfeitamente na pessoa de Jesus, eles têm vida. Segunda coisa que o pacto da graça oferece é salvação. E essa salvação eles a direcionam muito bem, dizendo que é através de Jesus Cristo. Isso é claro nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Eu me lembro de cabeça agora um versículo, você também o conhece certamente. João 14:6, o texto diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro, lá em Atos 4:12, diz também claramente: E não há salvação em nenhum outro nome, a saber, em Jesus Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, os teólogos estão dizendo, olha, esse pacto da graça também oferece aos homens salvação, mas eles limitam essa questão. Não é verdade aquele ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Há apenas um caminho, uma verdade, uma vida,
que nos liga ou que nos leva ao Pai, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Terceira coisa que esse pacto da graça nos oferece é o Espírito. Eles denominam o Santo Espírito, e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. É o Espírito Santo, vai o Senhor Jesus nos ensinar, lá em João capítulos 14, 15 e 16, que é o Espírito Santo que, quando ele vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós temos aí três coisas oferecidas no pacto da graça: a vida em virtude da morte, a salvação na pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que vai nos habilitar e nos dar a capacidade de crer para viver conforme a vontade de Deus. Duas referências bíblicas aqui. Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Veja a expressão que eu destaquei, impossível. O que era impossível à lei, o que era impossível que o pacto das obras cumprisse, realizasse, no primeiro Adão, Deus então dignou-se, diz o texto, a sessão anterior, em fazer o segundo pacto, o pacto da graça. Segunda referência bíblica, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Esse texto é muito interessante, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. É o espírito com letra maiúscula, uma referência ao Espírito Santo, prometido por Deus nas Escrituras e enviado em Atos 2 no dia de Pentecostes. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, veja que interessante, versículo 26, a necessidade de um coração novo. Versículo 27, a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, para fazermos a vontade do Senhor. Quarta seção, o nome do pacto nas Escrituras. Diz a seção: este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à eterna herança, com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Então, aqui você tem a referência bíblica da seção, a única referência, Hebreus 9, de 15 a 17. Inclusive, eu quero ler esse versículo para a gente considerar aqui. Aliás, vamos ler o texto aqui. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Então, a palavra mediador com letra maiúscula, referindo-se a Jesus. Quando ele fala de nova aliança, é porque a velha não foi suficiente. O pacto das obras não resolveu o problema do homem. Então, Deus dignou-se em fazer um segundo pacto, pacto da graça. Diz assim: a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Versículos 16 e 17. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, de uma maneira resumida, na quarta sessão, que nome que esse pacto recebe nas Escrituras? De uma maneira geral, recebe o nome de testamento.
Aliás, aqui eu quero trazer uma curiosidade para vocês, é bem interessante isso. Você sabe que a nossa Bíblia está dividida em, alguns chamam de Velho Testamento ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Particularmente, eu prefiro a palavra antigo. Por quê? Porque velho traz para nós uma ideia de ultrapassado, algo que não tem mais valor. Então, seria antigo, que traz para nós uma ideia de conservado, algo que apesar do tempo não perdeu o seu valor. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, qual é a curiosidade aqui? É que a palavra testamento que aparece lá, tanto no Antigo como no Novo, ela poderia ser traduzida, é a palavra grega diateque. Diateque, ela é a mesma palavra para aliança. Então, olha que interessante, a sua Bíblia nós poderíamos chamá-la de Antiga Aliança e Nova Aliança. Agora, é claro que a maioria das pessoas não percebem essa nomenclatura. Quando a gente ouve essa palavra testamento, que está destacada em amarelo, testamento a gente pensa na nossa cultura ocidental aqui, a gente pensa em uma outra coisa. Testamento, assinar, faleceu alguém, mas no caso da Bíblia tem uma outra conotação. Então, veja que a nossa Bíblia, então ela pode ser dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. Se você quiser escrever na sua Bíblia, não tem nenhum problema. Debaixo de testamento, você pode colocar aliança. É o termo grego para diateque, que significa aliança. Então percebam que só existem duas alianças, a antiga e a nova. A antiga, o pacto das obras, a nova, o pacto da graça. Se não deu certo com o primeiro Adão, Deus dignou-se em fazer este segundo pacto. Então é muito interessante, nós temos, portanto, duas alianças na Bíblia. Deus é o Deus da aliança. Novamente eu quero recomendar aqui o livro O Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. Agora acho que eu acertei o nome. Palmer Robertson, em que ele vai mostrando a maneira como a Bíblia trabalha com o conceito de aliança. Aliás, eu tenho para mim que o aliancismo é uma das doutrinas mais extraordinárias da Bíblia. É imbatível e é impossível não ser aliancista. Porque você vê a aliança o tempo todo presente na Bíblia. Deus fez aliança com Noé, depois com Adão, depois a renovou com Noé, depois renovou com Abraão, com Isaac, Jacó, José, Moisés, os profetas. A aliança está presente em todo o Antigo Testamento. Lembram-se que nós lemos Oséias 6:7? Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles imitaram Adão quebrando a aliança. Então, primeiro não deu certo, Deus se digna em fazer o segundo pacto, pacto da graça. Então, você pode chamar a sua Bíblia de Antiga Aliança e Nova Aliança. São apenas duas, mas o conceito de aliança está presente em toda a Escritura. Quinta seção. A administração do pacto na lei, no período da lei. Lembrando sempre que pacto é aliança, um acordo. Diz assim: este pacto, no tempo da lei, aliás, a palavra-chave é lei, e você pode ver que ela aparece duas vezes destacadas aí, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Este se chama o Velho Testamento, é o que eu falei agora há pouco. Nós chamamos de velho, mas eu prefiro a expressão Antigo Testamento, ou, como nós vimos ainda há pouco, Antiga Aliança.
Essas são as referências bíblicas da quinta sessão, você pode conferi-las se desejar. Vamos analisar aqui algumas questões, brevemente, da administração do pacto na lei. Essas palavras que estão em amarelo, você tem aí pelo menos 7 tipos ou 7 formas de administração da aliança no tempo da lei dada por Deus ao seu servo Moisés. Então veja, rapidinho aí considerando as palavras destacadas. Ela foi administrada por meio de promessas. Já no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa da vinda do Messias. Quando Deus diz que vai mandar alguém que vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai morder o calcanhar do Messias, que a gente vai ficar sabendo depois, que é uma referência a Jesus. A segunda forma de administração é através de profecias, Deus levantando os seus servos, os profetas, para anunciar. Terceira forma é sacrifícios. Nós sabemos que na lei de Moisés, nós temos vários sacrifícios. Nós já estudamos aqui o livro de Levítico. Sacrifício pelos pecados, por vários tipos, oferta de manjares, de cereais, uma série de sacrifícios. Tudo isso prefigurando a figura de Jesus. A pessoa de Jesus, melhor dizendo. Quarta forma, circuncisão. A circuncisão foi ordenada por Deus, ela está registrada em Gênesis 17, com Abraão e os seus descendentes. Então, o pacto da lei estava baseado na circuncisão. Quinta forma, cordeiro pascual. Aquele animal que era morto também prefigurava o Senhor Jesus. Lá em João 1,29 nós lemos o seguinte: João Batista está vendo Jesus se aproximando para ser batizado no Rio Jordão e ele fala a sua célebre frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, com certeza ele tinha em mente os cordeiros da antiga aliança, do pacto sendo administrado na época da lei, e agora não é mais um animal, é a pessoa de Jesus. A sexta forma, através de tipos, figuras, símbolos que apontavam para o Senhor Jesus. E a sétima e última, ordenanças. As ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Essas coisas, e ao final do texto vai dizer que essas coisas, elas tinham a sua eficácia, porque elas eram aplicadas pelo Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. 2 referências bíblicas. Hebreus 11:13 vai falar exatamente uma das palavras destacadas. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então veja, quando ele se refere a todos estes é uma referência aos homens e mulheres do Antigo Testamento que morreram na esperança da vinda do Messias. É preciso lembrar que Hebreus 11 é aquele texto que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Então, eles estão firmados nas promessas feitas por Deus através dos seus servos na antiga aliança, na época da lei. Atos 15:11, veja que texto interessante. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15 é o famoso concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros da igreja estão reunidos para falar sobre um assunto. O assunto é: precisa ou não precisa circuncidar
os gentios, aqueles que agora estão abraçando a nova fé em Cristo. E aí o Paulo vai falar, Pedro vai falar, e a discussão está quente e acalorada aqui em Atos 15. No versículo 11 nós temos essa declaração. Veja, olha que isso aqui é curioso. Que nós vemos que a salvação é pela graça, sempre foi pela graça. A gente diz assim, não, o Antigo Testamento é por obras, o Novo Testamento é pela graça. Observem que o que está sendo dito aqui é que a salvação sempre foi pela graça. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, ou seja, os crentes do Novo Testamento foram salvos pela graça, como também aqueles o foram. Aqueles quem? Aqueles que eu deixei em amarelo é uma referência aos crentes do Antigo Testamento e aos gentios agora que estão chegando na igreja e os apóstolos vão tomar a decisão e a decisão é não precisa circuncidar os crentes gentios para inseri-los no pacto da graça. Deixa eu abrir o texto aqui e conferir rapidinho com vocês quem é que está falando isso. Eu estou em dúvida se é Pedro ou é Paulo. Vamos ver aqui, né? Como eu sempre digo, seja bereano, confira nas escrituras aquilo que ela diz. Vamos ver quem é que está dizendo isso. Atos capítulo 15, versículo 11. Quem está dizendo é Pedro, o apóstolo Pedro, no versículo 7 diz assim, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, e aí segue o texto lá, né? Então, e olha que para Pedro dizer isso foi um avanço extraordinário, porque ele era judeu, ele teve dificuldade lá no capítulo 10, capítulo 11, ele não queria entrar na casa do gentio Cornélio, e aqui ele já entendeu, olha, nós hoje fomos salvos pela graça, mas aqueles também foram salvos pela graça. Decisão, então vamos terminar a nossa reunião, quer dizer, a reunião não terminou, né? Ele está dando a opinião dele, e ele diz que não precisa circuncidar, e é a decisão que se toma lá. Às vezes eu até brinco, né? A igreja, o primeiro Supremo Concílio da igreja, né? Igreja Presbiteriana de Jerusalém, brincando com vocês que nos assistem, aqui eu não consegui resistir, viu, gente? Veja, a igreja está reunida, os apóstolos, os presbíteros, há um concílio, é o Supremo Concílio da igreja presbiteriana apostólica de Jerusalém. Brincadeira, viu, irmãos? Me desculpe aí, eu não resisti, foi mais forte que eu. Vamos em frente aqui. Sexta sessão. A administração do pacto no Evangelho. Então, aqui já está claro para nós. Na quinta sessão, nós falamos sobre a lei, como ele foi administrado na lei. Agora, para a gente finalizar, como ele é administrado no Evangelho, nas páginas do Novo Testamento. Veja que a palavra-chave é Evangelho. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado passaram a ser a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidencia a eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. Isto é chamado o Novo Testamento, ou Nova Aliança. Lembrando que testamento é a palavra grega para aliança. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Essas são as referências bíblicas da sexta e última sessão. Vamos considerar aqui, eu reduzi um pouco o texto, a fonte para caber no slide. A administração do pacto no Evangelho. Então, basicamente, duas coisas aqui. Como é que o pacto é administrado no Evangelho? Primeiro, através da pregação.
Agora o Senhor Jesus veio, ele ensinou os apóstolos, ele voltou aos céus, Atos 1, a gente vê a ascensão de Jesus aos céus, e ele mandou que a sua igreja pregasse o evangelho. Mateus 28, versículos 18 a 20, nós temos a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como é que esse pacto é administrado agora? Pela pregação. E lá em Romanos 10, a partir do versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer, a pregação vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, melhor dizendo, e o ouvir da palavra de Deus. A segunda forma, observem que, não sei se vocês ainda estão lembrados, no Antigo Testamento nós tínhamos 7 formas que o pacto era administrado na lei, 7 maneiras. E agora vocês observam que no Novo Testamento ele diminui e caiu apenas para 2. Eles falam aqui também que lá ela tinha uma glória externa, era cheio de coisas, de rituais, a roupa do próprio sacerdote, do sumo sacerdote, o aspecto externo era, de fato, bem diferente da simplicidade do Novo Testamento. Então, a primeira forma é a pregação, a segunda forma através dos sacramentos. Nós vamos estudar sobre os sacramentos lá na frente, lá no futuro, quando nós estivermos estudando a 7ª parte, que fala sobre os assuntos relacionados à igreja. Mas aqui eu já queria dar essa pincelada para os irmãos. Quais são os sacramentos? A nossa igreja adota 2. O batismo e a ceia do Senhor. Nós vamos falar isso com mais calma, com mais vagar. Tem muita coisa para ser dita sobre esses assuntos. Inclusive aqui nós temos 3 capítulos futuros. Sacramentos é um capítulo, batismo é outro e a ceia do Senhor é um terceiro capítulo. Então aí, como eu falei, eles falam que agora no Novo Testamento tem menos glória externa do que no Antigo Testamento. Referência bíblica, apenas um versículo para a gente terminar. Agora, esse versículo é extraordinário. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículos 9 a 11. Paulo escreve, porque, repare no jogo de palavras que ele vai fazer. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que Paulo está falando aqui, gente? O ministério da condenação foi glória. Que ministério é esse que condena? O ministério da condenação seria o pacto de obras, seria a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei plenamente. Agora, observem a sabedoria de Paulo nesse jogo de palavras. Ele diz, olha, o ministério da condenação, se o ministério da condenação foi glória, muito mais glorioso será o outro ministério, o ministério substituto, o ministério da justiça. O ministério da justiça aqui é o pacto da graça realizado e efetivado na pessoa de Jesus, o segundo Adão. Veja que ele continua trabalhando com esses 2 ministérios, com esses 2 pactos, o pacto de obras e o pacto da graça. Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Quando ele diz que não resplandece mais, é uma referência ao pacto anterior, ao primeiro, pacto de obras, a lei. Essa lei vai desvanecendo por causa da glória do segundo pacto que chegou, o pacto da graça, trazido na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, referindo-se ao primeiro, muito mais glória tem o que é permanente. Então, o primeiro pacto era provisório porque os nossos pais não conseguiram cumprir.
obedecer a Deus perfeitamente, como vimos no início da aula. Agora, o segundo pacto é permanente. Hoje é o pacto da graça, amanhã será e sempre será o pacto da graça. Paulo coloca esse aspecto de permanência no pacto. Muito mais glória tem o que é permanente. Então, muito curioso, interessante essas expressões usadas por Paulo. Veja, glorioso, se referindo ao segundo pacto, não resplandece, se referindo ao primeiro, e glória, se referindo ao segundo pacto. Muito bem, irmãos, era isso que nós tínhamos para falar. Esse é o capítulo 7, do pacto de Deus com o homem. Esse capítulo é extraordinário. Se você puder, assista, veja as referências. Se você quiser ver novamente, do pacto de Deus com o homem. Pacto, aliança. A aliança feita com Deus, por Deus com o homem, por causa da distância que existe entre o Criador e a criatura. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando a terceira parte, vamos continuar falando sobre salvação objetiva, dentro desses 4 capítulos que estão envolvidos na terceira parte. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo 8, de Cristo, o mediador. Esse capítulo é bem interessante. Você vê um abismo aí, uma cruz, a palavra Jesus Cristo, esse homem com uma mochila nas costas, ele quer atravessar aí e precisa de um mediador. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, na semana que vem. Nos assista, nos acompanhe, ative o sininho, se inscreva para que você acompanhe as nossas aulas, nossos vídeos, pregações. Semana que vem nós estudaremos, se Deus quiser, o capítulo 8, que trata de Cristo, o mediador. Eu quero fazer uma oração nesse instante, encerrando a nossa aula. Por favor, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela aula que tivemos, por esse assunto tão rico e tão precioso para nós, que é a aliança. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da aliança. O aliancismo está presente em todas as páginas das Escrituras, tanto nas do Antigo quanto nas do Novo Testamento. Tu és o Deus da aliança, Deus que fez o primeiro pacto, pacto de obras, com os nossos primeiros pais. Eles falharam e o Senhor dignou-se em fazer um segundo pacto, o pacto da graça, feito com o segundo Adão, e segundo Paulo em Romanos 5 Jesus Cristo, o segundo Adão, o Adão vencedor. Louvado seja o teu nome, porque apesar da nossa infidelidade, de não sermos fiéis à tua aliança, o Senhor continua sendo fiel, não a mim, não a nós, mas a Ele mesmo e a sua própria palavra. O Deus que promete é o Deus que cumpre, que não pode falhar. O seu compromisso é com o seu santo nome, com a sua honra, com a sua glória e com a sua palavra. Te louvamos pela aula, pelos aprendizados e pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreendermos esse assunto. Iniciamos dizendo que existe, devido à grande distância que existe entre Deus e o homem, o Criador e a sua criatura, havia essa necessidade de se fazer esse pacto, essa aliança. Ajuda-nos para que sejamos fiéis a Ti, ao Senhor e à Tua palavra, e que cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa esse dia, esse domingo, e que nós o vivamos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula, o nosso vídeo. Desejamos que você tenha um bom domingo, abençoado e na presença do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.